Olá, seja bem-vindo a mais um Projeto Eletro na Prática, episódio 130. Estamos aqui com mais de 129 episódios, aulas práticas para você aprender muito sobre o universo de projeto elétrico, projetos padrões, concessionárias, subestação, geração fotovoltaica, medição coletiva. Agora também muito assunto, muita novidade sobre os veículos elétricos, estações de recarga, fatores de demanda, cálculo de demanda, como aprovar um projeto. Tem muita coisa aqui também no canal sobre estratégia para você empreender na área de projetos, porque o nosso principal objetivo aqui, caso você caiu de paraquedas nessa aula, não é só te ensinar a fazer projeto, mas sim te ensinar a usar a sua atribuição técnica para gerar renda de verdade para você, para a sua família. Nós temos um grande objetivo aqui com todo esse trabalho, que é te ajudar a triplicar a sua renda com projetos elétricos. Esse é o nosso grande objetivo e é o objetivo de todos os nossos treinamentos aqui no canal. Então, já peço para você se inscrever se isso te interessa, se você é da área de elétrica, se você é projetista e quer evoluir a sua profissão nesses dois quesitos. Técnico, como projetista, aprender, dominar os assuntos de base, não ter mais dúvidas, dominar uma ferramenta nova, que é o Revit Elétrica, que você vai ver muita aula aqui no canal, e dominar o mercado, empreender de verdade, criar sua empresa, se tornar projetista de alto nível e reconhecido no mercado, tendo clientes toda semana. Se você tem interesse nessas coisas, eu garanto que eu vou lhe ajudar, como eu já tenho ajudado centenas de pessoas aí no Brasil a alcançarem esse objetivo. Já são mais de 1.400 alunos estudando conosco o nosso método aqui do nosso canal. Então, se cadastra, deixa o like nesse vídeo que eu garanto que você vai gostar. Não perca nenhuma aula. Toda semana nós temos uma aula nova aqui, ou do Projeto Eletro na Prática, ou da Estratégia Elétrica. Bom, se for Projeto Eletro na Prática, como é a aula de hoje, você vai me encontrar falando de um dos 4 projetos que a gente ensina no nosso método. Instalações elétricas internas, medição coletiva, geração fotovoltaica, subestações, ou agora tem mais um, que faz parte lá do projeto interno, que são as recargas, as estações de recarga para veículos elétricos. Tudo isso em AutoCAD, que é o mais básico, e também no Revit, que é o principal diferencial aqui do nosso canal. E você também tem que adotar essa ferramenta como o seu principal diferencial de trabalho. Beleza? Então, bem-vindo a essa aula de hoje. Vamos falar aqui sobre um estudo de caso mais encaixado aí dentro da área de geração fotovoltaica. Para a galera que curte a energia solar, vai gostar muito dessa aula. Eu tenho uma orientação prática e direta para vocês aqui que vem do campo de batalha de anos trabalhando já com consultorias e projetos e clientes dessa área. Então, sem mais demoras, roda essa vinheta e vamos direto para o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre quando o grupo B é mais viável do que o grupo A. Você vai encontrar clientes de pequeno porte, residências, pequenas lojas, pequenos comércios, e a grande maioria aí pertence ao grupo B. Esse mercado aí é interessante, é bom para você começar, faz parte do seu crescimento como profissional, projetista, empresa de energia solar. Mas eu gostaria que você começasse a pensar em clientes maiores, porque afinal são os que vai lhe trazer mais retorno. Retorno financeiro por cada tipo de negócio, por cada projeto, por cada negócio de energia solar que você talvez faça do começo ao fim, incluindo projeto e execução. Quanto maior o sistema, melhor. Então, quanto maior o desafio, mais interessante. Então, comece a mirar em clientes um pouco maior, que você vai ver que você vai ter mais retorno. Por exemplo, que tal pensar um pouco mais nos comércios? Comércio você tem de pequeno porte, tem de grande porte. Você pode pegar aí algo pela metade aí, por exemplo. Restaurantes, escolas, pousadas, hotéis. Você pode pensar em oficinas. Você pode pensar no segmento de beleza, cabeleireiros, barbearias, igrejas, por exemplo, que fica com o ar-condicionado ligado, açougues, supermercado, mercadinho, tem tantos comércios aí. Se você der uma voltinha aí, se você der uma volta no seu quarteirão, você vai encontrar grandes possibilidades. E é um pessoal que está com uma conta de energia mais pesada. Vai pelo tipo de negócio, pensa nas cargas. E aí, muitos dos meus alunos, muita gente da minha audiência já comentou comigo assim: Marcelo, eu não vou atrás disso, porque me falta
Segurança técnica, base, conhecimento. De novo, encontramos um problema de base. Quando você entende bem o assunto, quando você tem segurança técnica, domínio técnico, você naturalmente vai se sentir mais motivado a ir em busca desses clientes, se for necessário. Eu gosto mais de pensar na modalidade de marketing que a gente atrai os clientes. Eu gosto muito de ensinar as técnicas que eu uso, que eu chamo de marketing magnético, que você aparece para o cliente e o cliente vai até você, por meio da internet, do Google Ads, do Instagram, por aí vai, dos sites. É muito melhor. Mas a gente pode também, em alguns momentos, ativamente procurar um novo cliente, fazer uma prospecção mais esperta, mais inteligente, sem ser aquela que você passa o dia todo sentado, pendurado no telefone, ligando para 30 pessoas que você nunca viu na vida. Isso aí eu garanto a você que funciona praticamente zero. É muito melhor se você procurar clientes estratégicos, procurar características específicas desses clientes. Por exemplo, um frigorífico que tem câmaras frias, alto consumo, está no grupo B. Então ele tem algum potencial para economizar, ter uma economia de imediato na conta de energia dele. Lembra? O ser humano é muito imediatista. Se você vai com ideias mirabolantes que vai fazer resultado daqui a 20 anos, dificilmente essa pessoa vai lhe dar atenção. Mas se você chegar com possibilidades de ganho financeiro, ou, dito de outra forma, economia imediata, garanto que aquele empreendedor ali vai parar uns 5 minutinhos do dia dele para lhe dar atenção. Você chegar dizendo para ele que ele vai ter economia, se duvidar, talvez até investindo praticamente nada ou com financiamento, alguma coisa assim, ele vai parar para lhe escutar. Você tem a atenção dele. Porque você tocou num ponto de dor ou de desejo. Algo que o incomoda praticamente todo dia. Então, para isso você tem que ter esse conhecimento de base. Essa aula aqui foi inspirada, por exemplo, num dos grupos de mentoria que eu tenho com os meus alunos, conversando com eles, meus mentorados. Um grupo mais próximo que eu tenho, um grupo fechado de 5 alunos apenas, que eu acompanho praticamente de forma pessoalmente as empresas deles. Eu chamo esse grupo de CPE Black, mentoria CPE Black. E no último encontro, nesse final de semana, a gente estava conversando sobre isso. Da gente ter que conversar com os clientes um pouco mais próximo deles. De ter essa posição, de chegar com uma coisa mais concreta, com uma proposta mais atrativa, com algo já numérico, se for possível. Personalizado para aquele cliente. Aí você vai se diferenciar do mercado de geração fotovoltaica. Você não vai chegar com aquele discurso cansado e batido, olha, economiza até 95% da conta de energia, que ele já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, mas é uma coisa tão genérica, soa tanto como propaganda que ele não vai dar mais interesse. Sabe quando o negócio vira paisagem? Pois é, ele não percebe mais aquilo como atrativo. É diferente você chegar e dar um número concreto, baseado no que você vê no negócio dele, baseado na conta de energia dele. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa aula. Mas primeiro a gente precisa entender que esses clientes que eu lhe falei, eles têm uma grande característica muito interessante. Eles estão num porte nem tão pequeno, nem tão alto, nem tão grande. Então eles estão no meio termo. Esse meio termo aí é uma zona média de carga instalada, de consumo de energia, que permite que eles estejam aí com um pezinho no grupo B e outro pezinho no grupo A. A gente vai já rever aqui nossas premissas dessa aula, mas tem um monte de clientes, tem muitos clientes desse nível, desse porte, que tem muito retorno financeiro e que eles estão dessa forma. Eles podem estar no grupo B ou eles podem estar no grupo A. Às vezes até já tem subestação e mesmo assim eles poderiam ser faturados no grupo B, mesmo tendo subestação. Então, você já sabe o que eu estou falando, muito provavelmente você já entendeu que são aqueles clientes que a gente tem na modalidade, na legislação de optante B. Então vamos direto aqui às nossas premissas dessa aula. Vamos alinhar a parte técnica, a base técnica, para não ficar nenhuma dúvida sobre o assunto da aula. Vou falar muito nessa aula aqui, essa análise comparativa, prática, um estudo de caso real de um dos clientes, meus clientes da minha empresa. Eu vou lhe ensinar como é que roda aqui as engrenagens dentro da minha cabeça, tá? Como é que eu faço uma análise aqui na conversa com o cliente em coisa de 5 minutos com ele para acender o interesse do cliente. Mas para isso tem que estar no sangue essas premissas aqui. Não pode ter nenhuma dúvida. Não pode nem piscar. Então vamos lá comigo revisar esses 3 pontos.
Mesmo que você já saiba, vamos alinhar aqui nossas bases, tá? A primeira premissa que eu quero deixar alinhado aqui é: carga instalada acima de 75 kW deve ser conectada à rede de distribuição primária, ou seja, quando o cliente tem carga instalada, normalmente essa carga instalada aqui é a soma dos transformadores, soma de todas as cargas, que reflete aí a potência do transformador. Deve ser conectado à rede de distribuição primária, ou seja, ele não pode mais se conectar na rede secundária, na rede de baixa tensão. Mesmo que ele queira, se ele tiver carga instalada acima de 75 kW, ele deve ser conectado. Atenção a essa palavra aqui, ó. Fisicamente conectado à rede. É uma conexão física. Tarifa é outra história, mas conexão física, ele obrigatoriamente está na rede primária, na média tensão. Ele tem que ter um transformador próprio, como a gente chama mais comumente, subestação. Ele tem que ter uma subestação própria. A partir com uma carga de 75 kW ou cargas perturbadoras à rede. Aí cada concessionária tem uma lista de cargas, por exemplo, máquina de solda, ressonância magnética, equipamentos médicos, cargas que podem causar perturbações na rede, né? naquele circuito ali daquele transformador que atende a um conjunto de casas, lojas e tudo mais. E aí chega uma carga perturbadora naquele circuito. Não pode, né? Então tem exceção, né? Não pode ser pouca carga. Já peguei clientes que tinham até 30 kW de carga instalada, mas por ter motor ou uma máquina específica, precisou instalar uma subestação. São essas duas obrigatoriedades que esses clientes têm para ter que ir se conectar na rede primária de média tensão. Então guarda essa premissa na cabeça aí. Outra premissa importantíssima. Agora, carga instalada entre 75 e 112,5, decore esse número aí. 75 e 112,5. Eles poderão ser tarifados na modalidade grupo B. Ora, se está acima de 75, você já entendeu na premissa anterior que ele tem que ter um transformador. Beleza, tem que ter subestação. Mas, se for de 75 até 112,5, pode ser faturado na modalidade grupo B. É o famoso, famigerado, optante B. Optante. Eu escolho, eu faço a opção de me tornar, de ser faturado no grupo B, optante B, ou, como muita gente fala também, B optante. Eu costumo falar mais B optante também, porque já entrou aqui na cabeça já. É o cliente B optante. Ou seja, é aquele cliente que, apesar de ter um transformador próprio, uma subestação, até 112,5, ele está abaixo de 112,5 kVA de transformador, então ele, mesmo estando no grupo A, ele pode, com uma mudança tarifária, simples, contratual, ele pode ser faturado como um cliente do grupo B. Beleza. Guarda mais essa informação aí. A terceira premissa importante para o estudo de caso de hoje. O cliente B optante pode gerar energia fotovoltaica dentro dos limites da microgeração. Isso aqui ficou bem claro na Lei 14.300. Antes da lei, existia uma zona obscura aí. Tinha concessionária que deixava, tinha concessionária que não deixava, tinha projeto que aprovava, tinha projeto que reprovava, tinha projeto que aprovava, chegava na hora de homologar, não passava na concessionária, dava problema, dor de cabeça, reunião vai, reunião vem, discussão, já vi de tudo já. Simplesmente porque era uma zona obscura, a legislação não era muito clara. Agora não, agora está bem claro na Lei 14.300 que o cliente B optante pode gerar energia fotovoltaica dentro dos limites da microgeração. Agora atenção para essa frase. E continuar sendo B optante. Esse que é o grande ponto. Se ele é B optante, ele pode gerar energia? Pode. Qualquer cliente tem o direito de gerar energia o quanto ele quiser. Mas se ele quiser continuar sendo B optante, muita atenção, escreve na testa essa frase aí. Se ele quiser continuar sendo B optante, ele tem que respeitar os limites da micro, que é 75 kW. Ou seja, mesmo que ele seja de 112,5 kVA de transformador, mesmo que ele seja isso, tem essa potência, essa carga instalada, 112,5 kVA, mas se ele é B optante e quer continuar sendo B optante e gerar energia, ele não pode gerar o máximo que ele tem de carga instalada. 112,5 kVA, por exemplo, 100, 105, 110, sei lá. Não pode, por quê? Porque ultrapassa os limites da micro. Se ele for colocar 100, né, o limite da micro é 75, é um muro de Berlim, né? É um divisor de água, 75. Então, passou de 75, ele já é mini, é uma mini geração.
A nossa legislação atual entende que esse volume de energia gerada acima de 75 é um volume que vai pesar na rede das concessionárias. Logo, deve ser cobrado o transporte, o TUS e não sei o que mais. Então, ou seja, a demanda. Tá? Tem que ser cobrado demanda, porque já é um volume considerável que ocupa a rede da concessionária. Essa aqui é uma interpretação que a gente tem da Lei 14.300 e as concessionárias, algumas concessionárias, interpretam dessa forma e seguem dessa forma. Não está exatamente claro e dito na lei que existe esse limite aqui, tá? Não está. A lei deixa também uma pequena brechinha aí, então vocês podem talvez pensar, não, mas então eu vou... Se a lei diz que o cliente bioptante pode gerar energia e continuar sendo bioptante. Então, se ele é bioptante, 112,5 kVA, ele pode gerar energia, eu vou gerar energia aqui até a tampa. Vou gerar 112,5 kVA de usina de geração fotovoltaica. Meu conselho é que você não force essa barra. Vai por mim, porque eu já tentei, já presenciei casos que a gente foi forçar essa barra aí e não deu certo. Como assim não deu certo? A concessionária se opôs a essa homologação. Por quê? Porque está passando os limites de microgeração. E ela, opa, peraí, sua geração de 100 kW aqui de inversor, 100 kW não é mais micro, meu amigo, então é mini. Se for mini geração tem que pagar a demanda. Então, ó, desfaz o bioptante e agora seu cliente vai ter que ser grupo A mesmo e pronto, não tem jeito. Por quê? Porque passou, está querendo gerar 100. 100 é mini. Mini geração tem que pagar a demanda, então vai para o grupo A, não é mais grupo B. Então você pode encontrar essa barreira aqui. Eu já encontrei, por exemplo, por isso que eu estou hoje dando conselho aqui, cuidado. Já vi concessionários que não pegam nesse ponto. E já vi concessionárias que pegam também nesse ponto. Então sempre é uma surpresa, não dá para eu falar por todas as concessionárias do Brasil. Dá para eu lhe deixar aqui um conselho e um alerta. Quem avisa, amigo é. Se você não quiser muita dor de cabeça no seu processo, nessas condições aqui do cliente grupo B, vai por mim, confia. Se você não quer dor de cabeça, quer um cliente grupo B que quer gerar energia, fique dentro dos limites da microgeração, que é 75 kW. Se você considerar o fator de potência da rede, dando L 0,92, você vai ficar em torno aí mais ou menos de uns 60 kW de inversor. 60 kW de inversor. Então já fica uma orientação de ouro aqui para vocês, ó, uma direção valiosa. Não quer ter dor de cabeça? Cliente é bioptante? Sugere logo 60 kW de inversor, que é o máximo que ele vai colocar no projeto, vai passar suavemente na concessionária, não vai ter confusão, ninguém vai pedir para ele pagar a demanda, ele vai continuar sendo bioptante e fica todo mundo feliz. Aí se você quer, porque quer forçar a barra, quer colocar 100 kW, esteja avisado aqui pelo Marcelo que você pode encontrar alguma resistência na concessionária. Se não encontrar, ótimo, beleza, parabéns. Seja feliz na sua vida. Se você encontrar, vai lembrar que eu avisei aí que isso poderia acontecer, tá? Então, beleza. Estamos bem alinhados aqui? Acredito que sim, né? Gastei muito tempo aqui nessas premissas para não ficar repetindo depois ao longo da aula, porque eu vou entrar direto agora no estudo de caso e eu quero que você entenda quais são as ideias que estão rodando na minha cabeça na hora que eu estou aqui, ó, tete a tete, frente a frente, conversando com o cliente, naqueles 5 minutos que eu lhe falei que a gente tem a atenção do cliente. Lembrando qual é o tipo do cliente, qual é a situação de contexto que a gente está falando aqui, que aí a gente vai ter que estar com a resposta na ponta da língua. O que é melhor? Grupo B ou grupo A na geração fotovoltaica? O que fica melhor? O bioptante ou o grupo A? Vamos ver. Está aqui o seu cliente. Sentou na sua frente, pegou a conta de energia no WhatsApp ali, puxou a mais recente que tinha, mostrou para você. É um cliente que paga, por exemplo, aí R$11.885 de conta. E ele está no grupo A, esse cliente aqui. Esse caso nosso está no grupo A. Olha só, vai vendo aí o desafio, tá? Isso aqui pode acontecer a qualquer momento aí com vocês. E se é, não já é que já aconteceu. Comenta aí, por sinal, vocês já encontraram muitos clientes assim? Que é do grupo A, que poderia ser o B optante? Ou que é do grupo B? Grupo B sem subestação, mas que poderia colocar uma subestação e ser B optante, ou até mesmo precisando colocar uma subestação de 225 ou 300 kVA. Comenta aí com que frequência você encontra casos como esse, tá? Vamos olhar mais um pouquinho para a conta de energia desse nosso cliente. Vamos ver aqui então
a demanda primeiro. Assim que eu pego um cliente do grupo A, que é grupo A mesmo, né, que não é B-optante, a primeira coisa que me preocupa de saber é a demanda. Nesse caso aqui, o transformador dele, eu já tinha observado, que é de 112,5 kVA. Mas que a demanda dele, quando eu peguei a conta, para minha surpresa, a demanda dele era baixa. Olha só, demanda fora de ponta, 56 kW. Grandezas contratadas, tá? Então ele tem contratado aqui 56 kW. E o histórico do faturamento poderia ser só um mês de baixa, né? Para a gente analisar se a demanda está contratada coerente com a demanda histórica, aí você pode ver aqui na demanda, por exemplo, fora de ponta, que é onde é mais alto, nesse caso, 49, 44, 43, 43, 46, 42, então em média aí de mais ou menos uns 45 a 44 kW. Então de 45 para 56 kW não tem nada de anormal aí nessa contratação de demanda. Ele está com um pouquinho mais, assim, uma requinha mesmo, 10 kW só, acima da média. Não valeria nem a pena aqui apontar para ele, por exemplo, uma redução da demanda contratada por causa de 10 kW, né? Porque vai que tem uma hora que ele usa um pouquinho mais, aí você já diminuiu a demanda dele. Então tá legal, tá bem legal, tá ajustada a questão da demanda dele, certo? Mas a ideia aqui é olhar com um senso crítico para pensar, poxa, ele é do grupo A, ele tem um transformador de 112,5 e ele é do grupo A, ele está com uma demanda baixa como essa, e ele está fazendo o que no grupo A? Bom, pode ser que o consumo, que é diferente da demanda, né? A grandeza de consumo, volume de energia que ele recebe da concessionária, não é mais um instantâneo, mas sim o volume no tempo, quilowatts-hora. Agora, pode ser que esteja fazendo a diferença. Então vamos olhar na conta diretamente, o olho vai lá para aquele quadradinho ali da conta de energia que tem o histórico do consumo, ponta e fora ponta. Toda conta de energia tem que ter isso aqui. Principalmente do cliente grupo A, né? Então, ó, consumo faturado quilowatt-hora, hora de ponta. Aqui é uma conta da Enel, por sinal, tá? Hora de ponta. Como é que é o consumo dele faturado quilowatt-hora na hora de ponta? 1.300, 1.200, 1.200, 1.200, 1.500, média de mais ou menos 1.300. E fora de ponta, ele vinha com uma média de torno de 10, aí vários meses 11.700, 11.500, baixou para 8, e agora nos últimos 5 meses, 4 meses mais ou menos, ele se comporta aqui com 9.900. Ou seja, dá para ver então que ele se estabilizou aqui na casa dos 10.000 mais ou menos, tá? 9.000. Então 10.000 com 1.000, ele tem média aí mais ou menos 11.000 kWh. 11.000 kWh é a potência média que a gente tem para esse cliente aqui. É o consumo faturado médio de kWh. Então já fica com isso aí na sua cabeça. Nossas premissas são: ele tem uma demanda contratada de 56, ele tem um consumo médio faturado, consumo médio histórico, somando ponta com fora de ponta, de 11.000 kWh. 11.000 kWh e a conta de energia dele é 11.885. Então agora, veja bem, você pode pensar de duas formas essa análise. O que eu gostaria de lhe passar aqui, principalmente nessa aula, é esse senso crítico e o rápido raciocínio com uma conta dessa na mão e o cliente na sua frente esperando saber o que você vai falar para ele. Então, qual é a conta de padeiro aí que você tem que fazer na cabeça? Qual é o senso crítico que você tem que ter de imediato? Vamos lá. Primeiro, coloca na sua cabeça uma média do valor do quilowatt-hora na sua região, na sua concessionária. No momento que eu estou aqui gravando essa aula e na concessionária Enel, a tarifa em média aí, histórica está em torno aí de R$1, R$1 e pouco, R$1,05. Tá? Então, para uma base de cálculo, de cabeça assim, de supetão inclusive, você pode considerar R$1, tá? A tarifa do quilowatt-hora da baixa tensão. Quando você vê que esse cliente aqui tem 11.000 kWh, 11.000 kWh, estando no grupo A, se ele fosse para a tarifa B optante, não ia mexer nada no transformador dele, é uma mudança de contrato, ele iria para o B optante, ele ia ser faturado como o grupo B. E como é o grupo B? A tarifação monômia, é uma taxa por quilowatt-hora. Se ele consome 11.000 kWh e o quilowatt-hora é R$1, a conta dele seria em torno de R$11.000, que por sinal é muito parecido com os R$11.000 que ele paga hoje estando no grupo A. E aí você pensa, bom, então,
nesse momento, nessa primeira análise, tudo isso de cabeça, tá? Em frações de segundo. Nessa primeira análise, não vale muito a pena. Ele vai sair de pagar 11.800 para pagar 11.000 e pouco, 11.200 por aí. Se ele for do grupo A para o optante B, não vale muito a pena. Mesmo que você pense que aqui, por exemplo, quando ele tem uma demanda contratada de 56 kW, em termos financeiros, isso aí tem mais ou menos o peso de R$ 1.800 na conta desse cliente aqui. R$ 1.800 de demanda, tá? Somando, tá aqui dentro, compondo esse valor de 11.885, tá? Então ele paga mais ou menos 1.800 de demanda. Mas mesmo assim não valeria a pena, ele trocaria elas por elas, como se fala, né? Ele ficaria equilibrado nessa decisão. Mas, a coisa muda. Quando o contexto é que você está pensando em energia fotovoltaica, energia solar. Então agora pensa bem comigo aqui, ó. Em frações de segundos, o que você tem que imaginar? Pensar. Mas se ele for colocar, se o interesse dele for energia solar nesse cliente aqui, que ele pode ser grupo A e grupo B, grupo A ou optante B, se a conversa está girando em torno de energia solar, se é do seu interesse essa solução, você tem que pensar, olha, mas se ele fica no grupo A e ele tem a conta aí de 11.885, ficando no grupo A, e coloca a geração fotovoltaica aqui para gerar, que é o sol, tá? Ó, tá vendo aí, ó, sol. Se ele tem a intenção de colocar energia fotovoltaica aqui, ele vai zerar o consumo, tudo bem, ele pode até reduzir muito o consumo por meio da energia fotovoltaica, mas ele tem demanda contratada. Ele continua pagando R$ 1.800 na conta, independente da geração de energia ou não. Então, se ele for agora, sai do grupo A, mantém a subestação, sai do grupo A e se torna B optante. Agora, ele não paga mais demanda. A conta dele vai ser praticamente a mesma coisa, R$ 11.200 mais ou menos. Porém, o sistema de geração fotovoltaica vai gerar energia suficiente para praticamente zerar o consumo que ele tem. E agora, estando no grupo B, ele não tem mais demanda contratada a pagar. E aí a conta dele cai mais ainda. Fica bem mais perto do zero. Vai pagar só os impostos ali e tal. Então, veja como é vantajoso, nesse todo esse contexto, você pensar de migrar o cliente do grupo A para o optante B e instalar o máximo possível de geração fotovoltaica. Esse é o cenário de cabeça, assim, olhando para os números, e agora você entendeu a lógica por trás desse raciocínio rápido. Essa opção é a mais viável. Você tem um cliente, lembrando das premissas, ele tem 112,5 de transformador, 112,5 kVA de transformador, ele está no grupo A e ele tem interesse de colocar geração fotovoltaica e você quer também essa solução para ele. Então, o interessante não é ficar no grupo A e sim migrar para o grupo B e colocar aí no máximo dentro dos limites de microgeração, que seria mais ou menos um inversor de 60 kW. O inversor de 60 kW aí, se você fizer uma conta rápida comigo, quanto ele geraria, né? 60 kW, imagina que você vai colocar aí uns 70 de kW pico, né, da parte CC, sobrecarrega um pouquinho o inversor, 70 kW pico, numa região como a nossa aqui, por exemplo, tem uma irradiação ou horas de sol pleno mais ou menos de 6, você tem aí 420, uma geração média por dia, vezes 30, você vai ter aí 12.600, ó, 12.600 kWh. Ó, na casa dos 12.000 kWh aí, ele tem já um pouquinho até de sobra aí. Se ele tem um consumo médio de 11.000 kWh e agora vai gerar 12.000 e pouco, esses 1.000 kWh poderia até entrar na história aqui como se fosse uma compensação de alto consumo remoto para uma casa, para um sítio, casa de praia, um apartamento. Nesse caso específico aqui, eu pensei exatamente nisso, porque eu conhecia o dono desse restaurante aqui e eu falei, ó, você mora em apartamento, né? No seu apartamento você não tem como gerar energia. Não, você mora em apartamento, não tem telhado, mas agora essa sobra de geração que você pode ter aqui, você vai compensar o consumo, a conta da sua casa. Quando eu falei, chegou o olho dele, arregalou e brilhou. Então, olha só, na hora a gente conversando com o cliente, é importante passar essa segurança, passar essas premissas junto com ele, explicar, ensinar, educar, porque o cliente não entende nada disso.
dificilmente alguém chegou para ele para falar tão claramente assim como você tem a chance de falar. O fato é que você tem a chance de agir de forma diferente, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista pessoal, as suas competências pessoais, a atenção que você dá para o cliente, considerar a situação do cliente, não só a parte técnica. Isso aí faz grande diferença, gente. Acreditem, tá? Agora, ó, fizemos toda uma conta aqui de cabeça que era para ter rodado na sua cabeça em torno aí de menos de 5 minutos. Coisa de 1 minuto mesmo, na frente do cliente você tem que estar falando essas ideias. Agora, é legal também você chegar para o cliente e dizer, olha, deixa eu pegar a sua conta aqui, levar essas informações aqui para a minha planilha, meu escritório, e deixa eu te apresentar uma estimativa melhor, mais concreta, mais refinada, né? Mais assertiva, digamos assim, com o uso de uma planilha. E eu vou lhe mostrar os números do retorno desse provável investimento que você quer fazer aqui de energia solar. E aí você vai ter umas horinhas a mais para usar uma ferramenta, se você tiver, para elaborar melhor essa proposta, talvez até já mandar uma proposta para ele. Então a gente sai da esfera aqui de conta de cabeça, de coisa de minutos, para um pouquinho mais de horas, não vai levar mais de um dia para fazer isso não, tá? Com uma ferramenta boa, como essa aqui, por exemplo, que os meus alunos têm acesso à planilha de viabilidade financeira do curso Projeto Elétrico, você não perde nem sequer 5 minutos para fazer essas contas de forma mais assertivas, né? Alguns de vocês já conhecem, já usei em várias aulas, tem vários vídeos aqui no canal eu mostrando essa planilha. Não adianta pedir nos comentários, tá, gente? Porque isso aqui é material exclusivo do curso Projeto Elétrico. Os alunos do curso Projeto Elétrico têm acesso às nossas planilhas, nossas ferramentas, nossos templates, nossos projetos, têm acesso a tudo. Se você quer ser aluno do curso Projeto Elétrico também, é só clicar no link que você vai encontrar aqui abaixo. O primeiro link desse vídeo vai te levar para uma página de cadastro, onde você pode se cadastrar, colocar seu e-mail, seu WhatsApp, entrar no grupo, ficar recebendo as aulas, as novidades, e quando abrir uma turma, você vai ter a chance de entrar também nessa família de alunos do curso Projeto Elétrico e ter acesso a tudo isso aqui que você está vendo. Beleza? Mas vamos voltar para o nosso caso? Olha, eu vou preencher aqui algumas premissas, tá? Eu quero ver, no caso dele estando aí no grupo B, tá? Pensando na tarifa do B optante, eu vou colocar a média que ele tinha aqui, mais ou menos, era 11.500, e se eu não me engano, 9.000, se eu não me engano era isso, né? De fora de ponta, 9.000, 1.500 mais ou menos, não, era mais, era praticamente 10.000 e 1.000, né? Histórico, né? Médio. Então ele tinha aí o consumo total em torno de 11.000. Eu estou só preenchendo aqui as primeiras premissas, tá? Vou colocar aqui um zoom para você ver aqui, ó. 11.000 mais ou menos, 11.000 com 11.000. A tarifa total aqui da Enel no momento está em torno de R$1. Vou colocar aqui 1,05 na verdade. 1,05. Então a conta dele estava em torno aí de 11.800, 11.500. Vocês estão vendo aí na planilha que ela já dá uma estimativa aqui de conta do grupo B. O cliente é do grupo A, mas eu estou inserindo premissas como se ele fosse do B optante, para eu ver o que é que vai valer mais a pena aí no caso do cliente. Beleza. Outras coisas que eu tenho que preencher aqui é, se ele for ter uma demanda, eu já sei que ele tem uma demanda de 56 kW, né? Então eu já vou preencher aqui diretamente na minha planilha, porque eu já tenho essa informação. Se ele fosse para verde ou para azul, ele iria pegar uma demanda de 56. Se ele for colocar uma geração fotovoltaica, eu já vou colocar o tamanho do sistema aqui de 60 kW, dá mais ou menos um investimento de R$210 mil. E aqui eu tenho premissas financeiras. Pronto. Não levei nem um minuto para preencher essa aba aqui, que já vai me dar as análises que eu preciso, os gráficos, os números. Dá uma olhada aqui comigo, vem cá. Olha só. Se esse cliente colocar energia fotovoltaica estando no grupo A, na tarifa azul, na modalidade azul, não é viável. Já está aqui na nossa cara o fluxo de caixa do projeto, é inviável. Mas na modalidade verde é viável sim. Dá uma olhada aqui. Além de ser viável pelo gráfico, a gente vê aqui os números, tá? Por exemplo, ele do jeito que está, colocar energia fotovoltaica lá, vai ter retorno, por exemplo, comparado com a poupança de 14 vezes. Se ele for investidor do Tesouro Direto, um retorno de 4,3 vezes. Se ele for da Bolsa de Valores, 3,44 vezes. Um payback de 4,71, lucratividade 5,31, taxa de retorno 21%. Todos esses números chatos aí que a galera
financeira, da estatística, né? Das viabilidades financeiras, gostam de ver. Para o cliente mesmo, interessa o que o cliente faz. Se o cliente é um investidor de poupança, por exemplo, ele quer saber isso aqui. 14 vezes melhor que a poupança. Se ele investe na bolsa, ele quer saber se é melhor do que a bolsa. 3,4 vezes melhor que a bolsa. Pronto. Se ele for um cliente daquele mais simples, que guarda o dinheirinho embaixo do colchão, ele vai entender mais a história do payback. Olha, você coloca o dinheiro aqui e 4,7 anos volta. Beleza, ele já vai ficar feliz com essa informação. Mas agora vamos comparar com a ideia dele colocar a geração fotovoltaica indo para o grupo B. Olha só, olha aqui. Olha a viabilidade. Fluxo de caixa, beleza, já sabemos que é viável, mas compara agora os números. Olha os números. O payback foi para 2,88. 2,88. Olha, no grupo A, o payback estava de 4,71. No grupo B, 2,88. O retorno comparado com a poupança, 22 vezes melhor. O retorno com a bolsa de valores, 5,3 vezes melhor. Se ele for investidor de bolsa, aqui ó, era 3,44 melhor no grupo A. No grupo B, 5 vezes melhor. Muito mais rápido no payback. Acabou-se. Você pega isso aqui, tira um print, ó. Tira um print aí da tela, vai. Pega isso aqui. Olha, cliente, se você for para o grupo A, a sua geração fotovoltaica, conforme eu lhe mostrei, fiz a conta de cabeça lá para você saber, tá aqui, ó. Essa é a análise financeira aqui do grupo A, para você colocar a geração fotovoltaica. Mas se você fizer aquela ideia que eu lhe falei, da gente fazer uma pequena alteração no contrato, você vai ser grupo B, a conta fica mais ou menos a mesma coisa, mas se você colocar a geração fotovoltaica, olha aqui, que beleza que fica. Um payback bem melhor de 2,88 e uma comparação com a bolsa de valores de 5 vezes melhor. Graças a essa pequena alteração que eu estou lhe sugerindo. Olha a diferença, gente. Olha aqui, ó, a matemática provando, como sempre, né? Provando aí as nossas premissas, né? Os nossos instintos, digamos assim. Então fica bem claro aí que, nesse caso, nesse contexto, esse contexto aqui que eu expliquei para vocês, o cliente está no meio termo ali entre o grupo B e o grupo A, ele é do grupo A, mas ele tem uma potência que pode ser B-optante. Ou ele é do grupo B, e ele tem uma potência que poderia ser, por exemplo, se ele tiver que crescer carga, aumentar carga, alguma coisa assim, ele pode ir, colocar uma subestação e ainda ser B-optante. E em todos os casos ele pode colocar geração fotovoltaica. Então agora ficou claro. Esse era meu objetivo. Que ficasse claro que quando se pensa numa faixa de cliente que é do 112,5 kVA, que pode ser B-optante, muitas das vezes, dificilmente, eu não vi ainda nenhum caso em que não é mais viável a geração fotovoltaica no B-optante e não no grupo A. Agora, claro, dentro dos limites que eu expliquei para vocês, das premissas que eu expliquei para vocês. E uma maior lição que fica dessa aula ainda, que eu espero que você tenha guardado aí, é olho para esses clientes. Agora vem a técnica e soma com o comercial, com a estratégia. Fique de olho, procure no seu bairro, procure os seus conhecidos, procure o seu círculo de amizades, clientes, empreendedores de comércios que vão ter essa faixa de carga, conforme eu falei no começo da aula. Esses aí são os filés mignons aí que você deveria estar procurando. E uma vez atendendo esses tipos de clientes, aí já vai ser um trampolim para clientes ainda maiores, indústrias, escolas de grande porte, shoppings, etc. Então é o que você precisa para ir crescendo o nível de atuação dentro do mercado de projetos elétricos, dentro do mercado de geração fotovoltaica. Beleza, gente? Essa era a ideia central da aula de hoje. Eu espero também que você tenha saído com essa orientação clara. Grupo A, 112,5 kVA ainda, pensa sempre em colocar a geração fotovoltaica migrando ele para o grupo B. Essa direção, se não sair mais da sua cabeça, você vai fechar muito negócio ainda por causa dessa ideia. Garanto a você. Bem, turma, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje, dessa análise, desse estudo de caso. Garanto a vocês que vai ficar na cabeça de vocês aí. É uma ideia prática que você tem que colocar em prática rápido, numa primeira conversa com o cliente, para impressionar logo, para mostrar que você domina o assunto, que você tem segurança do que fala. Você passa confiança quando você fala de forma convicta. Você mostra que você entende do que está falando.
Ainda mais se você mostrar assim, cálculos de cabeça, né? Em algumas horas você mandar uma imagem de uma planilha, como a que a gente viu aqui na aula. Isso vai fazer a diferença para você conquistar mais clientes e mais parceiros numa área que é concorrida, que é a área de energia fotovoltaica. Espero que você tenha gostado. Preciso do seu feedback. Agora é a hora de você me ajudar. Se você gostou dessa aula, além de deixar o like, clicar no botãozinho aí de compartilhar, mandar para os seus amigos, colegas, grupos de WhatsApp, você tem que me deixar aqui, por favor, um feedback sobre o que você achou dessa aula. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que você gostaria que eu explicasse melhor em outra aula? Deixa nos comentários aí o que você achou da aula, qual é a sua dúvida, que eu estou lendo um por um. Às vezes não dá tempo de responder tudo, mas eu estou lendo todos os comentários de vocês e muitas vezes eu pego o assunto daquela sua pergunta e jogo aqui para responder em uma outra aula. Então, me ajuda muito saber o que você achou desse conteúdo aqui de hoje. A gente se vê na próxima semana com mais um Projeto Eletro na Prática. Um forte abraço.